Gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou ler o capítulo 33, 34 e 35 de Números. E eu peço que me perdoem, porque no vídeo anterior eu falei que ia ler até o 33 e não li. Só li até o 32, depois é que eu vi que eu tinha errado, tá bom? Me perdoem, mas agora eu já vou o meu erro, tá? Antes de começar a leitura, eu vou ler uma explicação, tá? No Egito, do Egito até Moabe. Aqui aparecem os nomes dos lugares por onde passaram os israelitas e em e em sua caminhada, desde o Egito até as planícies de Moabe. Alguns desses lugares não são mencionados em Êxodo. Então vamos orar para poder lermos o livro sagrado do Senhor, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, na tua presença, Senhor, para te pedir, Senhor, humildemente, perdão por nossos erros, nossos pecados, Senhor. Todos os pecados que nós lembramos e os que nós não lembramos também, Senhor, possa nos perdoar. E pedir também, Senhor, que o Senhor perdoe o nosso povo, o povo do nosso Brasil, Senhor, e olhem por eles. Proteja e abençoe a cada um, Senhor. Inclusive os que estão lá na frente dos QGs, em Brasília ou em qualquer estado. Ó Pai querido, ajude-os. Faça o melhor pelo seu povo, Senhor. Toma conta de nós, que nós precisamos muito de Ti, Pai. E te agradeço, Pai, por estar aqui mais uma vez e poder ler o Teu livro sagrado. Peço ao Senhor que me dê bastante entendimento e sabedoria e discernimento, para que eu possa entender cada palavra que o Senhor escreveu aqui no teu sagrado livro. E te agradeço, Senhor, por mais este dia, pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus, pela sua proteção. Obrigado, Pai, por tudo. Peço que abençoe a todos e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, 33 de Números, tá? São essas as caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. E são essas as caminhadas conforme os lugares de partida. Lembrando aqui, gente, que nós estamos no começo, né, do livro da Bíblia, que nós estamos lendo aqui, nós estamos no terceiro livro, né, que é Números. Nós já lemos Gênesis, Êxodo, e estamos em Números. Me ver, só dar uma confirmadinha. Não, nós já lemos Levítico também, então nós estamos no quarto livro, tá? Isso mesmo. Nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, estão em Números. Então, esses livros, eles são os livros da Bíblia no Velho Testamento, no Antigo Testamento. São antes do Senhor Jesus vir. Então, nós estamos lendo para ter uma ideia do que aconteceu lá atrás, né? E também aqui, nessas entrelinhas aqui, o Senhor sempre colocou alguma coisa aqui que liga ao Senhor Jesus, que ia vir, né, que seria o Messias, e veio, né? E nós conhecemos ele, graças a Deus. Então, tudo que nós estamos lendo aqui, tem muitas coisas, os sacrifícios de animais para perdoar os pecados, não é mais para nós, né? Nós não seguimos mais a antiga aliança.
Nós seguimos a aliança que o Senhor Jesus fez, né? Ele veio, né, que ele é o próprio Deus, como todos já sabem, mas para quem não sabe, ele é o próprio Deus e desceu do céu e veio aqui na terra, se formou homem e foi um homem sem pecado. É por isso que quando nós lemos aqui onde pede para fazer sacrifício e vem com e fala sobre animais que o Senhor queria que fosse sem defeito, nenhum animal podia ter defeito. Então, isso tudo já ligaria lá ao Senhor Jesus, que nunca pecou, né? Nunca pecou e veio para salvar nós, né? Para salvar aqueles que queiram ser salvos, né? Então, não é religião, não precisa falar que nós temos religião. Nossa religião é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ou seja, porque é ele mesmo, ele é o Deus encarnado. E antes era no céu. Ele desceu e veio e agora ele subiu, né? Ressuscitou e cumpriu tudo que está aqui, que nós estamos lendo. Ele cumpriu tudo que está aqui. Tudo, 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 tudo. Por isso que há o Novo Testamento, né? E então nós estamos lendo para ter uma ideia de tudo o que aconteceu, né? Direitinho, mas nós não seguimos mais o que está acontecendo aqui. Jesus, ele cumpriu para nós. Uma beleza, né? Porque agora é só seguir o Senhor Jesus, respeitá-lo, amá-lo, e nós vamos para a vida eterna junto com ele. Ele vai voltar, está perto para voltar. E nós vamos com ele. Em nome de Jesus, tá? Isso que eu queria falar, gente. Tem muitas pessoas que sabem, conhecem a palavra, mas tem outros que vai ouvir, mas não conhecem a palavra. Então, eu estou explicando isso, tá? Estamos lendo o Antigo Testamento. Tá aqui tudo tá falando de Jesus nas entrelinhas, mas quando nós terminarmos o Antigo Testamento, aí nós vamos começar a leitura nos Evangelhos, né? E lá vai contar como Jesus veio, né? E eu creio que muita gente sabe, né? Até os que não creem sabem disso. Então tá, vamos lá, vamos continuar. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramsés de maneira vitoriosa, e todos os egípcios os viram. Os egípcios estavam sepultando os seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim, o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Ou seja, não existe outros deuses, né? Por mais que eles tenham os ídolos deles, as estatuetas lá, mas nenhum deles tem poder nenhum, né? E fica por trás daquelas estatuetas, daqueles ídolos deles, é o próprio Satanás. E eles acham que são deuses e são o próprio Satanás. Então tem que saber pensar direitinho para não fazermos coisa errada, né? Que é o que muita gente faz, né? Acredita, mas é muito triste isso, né? Que a gente vem de berço acreditando, né? Mas se nós abrirmos nosso coração para o Senhor, Ele nos ensina. O Espírito Santo dele vem e ensina tudo para nós. E aí a gente cai a ficha, é como se tirasse, sabe, alguma coisa que está na frente dos olhos, que tampa e a gente não vê. O Senhor vem, tira tudo aquilo e a gente consegue enxergar o Senhor em tudo. É muito bom, é maravilhoso. Não tem coisa melhor, não tem dinheiro no mundo que pague quando você é salvo pelo Senhor Jesus. Eu gostaria muito que vocês experimentassem, quem não é salvo, e prestasse atenção, pelo menos fizesse o teste. Faz um teste, experimenta ler a Bíblia, experimenta chamar o Senhor Jesus, conversar com Ele. Fala para Ele, fala, aquela senhora lá, lê a Bíblia e fala que o Senhor salva, que o Senhor salva e vai voltar e vai levar para a vida eterna. Conversa com Ele.
e espera que você vai ver como ele vai salvar você, você mesmo, que não acredita ou que acredita em outras, sei lá, acredita em religiões, vamos dizer assim. E nós não acreditamos em religiões, nós acreditamos no Senhor Jesus. Não adianta, a igreja não salva ninguém. O que salva é o Senhor Jesus. Por quê? Porque igreja somos nós. Né? Quando a gente fala, nós vamos na igreja, nós vamos nos unirmos como igreja numa casa de oração para louvar e adorar ao Senhor. Né? E é isso que o Senhor quer, que nós nos unimos, que nós tenhamos comunhão com os outros irmãos, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos que aceitam o Senhor fazem parte do corpo de Cristo. Entendeu? Então vamos continuar. Então aqui os filhos que o Senhor havia matado no Egito, né? Os filhos primogênitos. Assim o Senhor mostrou que ele era mais poderoso do que os deuses do Egito. Depois de saírem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está na beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que fica a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdo. Saíram de Pi-Airote e passaram pelo meio do Mar Vermelho, né? A gente já leu, né? Coisa mais linda do mundo. Nosso Deus é maravilhoso. Então, e chegaram, né? Passaram pelo Mar Vermelho e chegaram ao deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e acamparam em Mara. Dali foram para Elim e acamparam ali em Elim. Acamparam ali. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam perto do Golfo de Suez. Partiram dali e acamparam no deserto de Sim. Dali foram até Doca, onde acamparam. Partiram de Doca e acamparam em Alos. Depois de Alos, acamparam em Refidim. Porém, ali não havia água para o povo beber. Na caminhada de Refidim até o Monte Or, eles acamparam nos seguintes lugares: Deserto do Sinai, Quibrote, Atavá, Azerote, Ritma e Rimon Pérez. Líbna, Issa, Elata, Monte Sefer, Arada, Maquelote, Taate, Tera, Mica, Asmona, Mocerote, Benê, Jaacã, Or, Agigade e Jobatá, Abrona, Ezion, Geber, deserto de Sim, isto é, Cádiz. Então, os nomes das cidadezinhas, né? É bem difícil, né? Bem estranho, na verdade. E o Monte Or, que fica na fronteira da terra de Edom, por onde, por ordem de Deus, o Senhor, o sacerdote Arão, subiu o Monte Or e morreu ali. No dia 1º do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito, Arão tinha 123 anos de idade quando morreu.
Então o rei cananeu de Arade, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Do Monte Or até as planícies de Moabe, os israelitas acamparam nos seguintes lugares: Salmona, Punon, Obote, ruínas de Abarim, que ficavam na fronteira com Moabe, Dibon-Gade, Almon Diblataim, Serra de Abarim, que fica perto do Monte Nebo, e planícies de Moabe, entre Gessimote e o Vale das Acácias, no lado leste do Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Aqui Deus ele manda expulsar os cananeus, né? Nas planícies de Moabe, junto no Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. O Senhor mandou que Moisés desse aos israelitas a seguinte ordem: quando vocês atravessarem o Rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os moradores daquela terra. Destruam todos os seus ídolos de metal e de pedra, em todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu a estou dando a vocês. Repartam a terra por sorteio entre as tribos e os grupos de famílias. Aos grupos de famílias mais numerosos deem uma parte maior, e aos grupos menos numerosos deem uma parte menor. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. E farei com vocês tudo o que eu havia pensado fazer com eles. E tem uma explicação antes de começarmos o 34, tá? Terminamos o 33. As fronteiras do país. Aqui são apresentadas as quatro fronteiras da Terra Prometida. Não é possível identificar todos os lugares mencionados. Então vamos ler. 34 de Números. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão estas. A fronteira do sul irá desde o deserto de Zin ao longo da fronteira de Edom. No leste, ela começará na ponta sul do Mar Morto. Depois voltará para o sul na direção da subida de Acrabim. E passará por Zin até chegar a Cádiz Barneia. Em seguida, passará por Azaradar até chegar a Asmon, e de Asmon até o ribeirão que faz fronteira com o Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira do oeste será o Mar Mediterrâneo. A fronteira do norte irá desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Or, e dali até a subida de Amate e depois até Zedade. De Zedade, essa fronteira do norte seguirá até Zifron e acabará em Azarenã. A fronteira do leste irá desde Azarenã até Zefã, e de Zefã até Ribla.
que fica a leste de Ain. Dali a fronteira descerá pelo leste do lago da Galileia, seguirá pelo rio Jordão até terminar no Mar Morto. Essas são as 4 fronteiras do país de vocês. Então Moisés deu estas ordens aos israelitas. Esta é a terra que vocês vão repartir por sorteio. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às 9 tribos e meia. Isso porque as 2 tribos e meia, isto é, as tribos de Gade e de Ruben, e metade da tribo de Manassés já receberam por grupo de família a terra que pertence a elas, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, e ficava no outro lado do rio. Então, aqui tem uma explicação. Os líderes responsáveis pela divisão da terra, esses líderes responsáveis pela divisão da terra aparecem aqui pela primeira vez, pois pertencem à nova geração que vai entrar na terra prometida. A única exceção é Caleb, filho de Jafoné. As tribos Caleb, filho de Jafoné. As tribos aparecem não na ordem de nascimento dos filhos de Jacó, como em Números 1, 5, 15, mas conforme a futura localização das tribos na terra de Canaã, começando do sul, a exceção é Judá, que aparece antes de Simeão, por ser mais importante. Então, vamos continuar. O Senhor Deus disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, vão repartir a terra entre o povo. Escolham também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Os homens que devem ser chamados são os seguintes. Uma água? Então, aqui tem o nome dos homens que o Senhor mandou chamar, né? É tribo de Judá, Simeão, Benjamim, Dan, José, isto é, Manassés, né? Que é o filho de José. E o Efraim também, que é filho de José. Zebulon, Issacar, Aser e Naphtali. Então, o chefe, Caleb, filho de Jefoné, Samuel, filho de Amiúde, Eliade, filho de Quislom, Uque, filho de Jogli. Aí, Aniel, filho de Éfode, Kemuel, filho de Siftã, Elisafã, filho de Parnaque, Paltiel, filho de Azam, Aiude, filho de Selome, Pedael, filho de Amiúde. Então, são esses os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. Antes de começarmos o 35, vou ler aqui uma explicação, tá? A cidade dos levitas. Os levitas, isto é, os descendentes de Levi, não era considerado uma tribo. Por isso, não receberam território próprio, né? Porque eles eram sacerdotes, né? Mas um total de 48 cidades espalhadas pelo território das 12 tribos. Nas planícies, vamos começar a leitura, tá? 35. Nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. O Senhor disse a Moisés o seguinte: mande que os israelitas das terras que vão receber
Deem aos levitas algumas cidades onde estes possam morar, e também terras de pastagem ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas, e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas e as cabras, e para os outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado, isto é, medirá a mesma coisa a leste e a oeste, ao norte e ao sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Engraçado como existe tantos códigos aqui na Bíblia, né? Mas quando não entendemos é porque o Senhor não quer que entendamos, né? Temos que ler e esperar, né? Quando o Senhor quiser, Ele mesmo nos mostra, né? Deem aos levitas 6 cidades para fugitivos. Se um homem, sem querer ou por engano, matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com pastos ao seu redor. O número de cidades de levitas em cada tribo será determinado pelo tamanho do seu território. Isto é, nos territórios maiores será escolhido um número maior de cidades, e dos territórios menores, menor número de cidades. Tem uma explicação aqui antes, tá? É a cidade para os fugitivos, né? Além das 42 cidades que foram dadas aos levitas, eles receberam mais 6 cidades para fugitivos, 3 de cada lado do Rio Jordão. Um homem que sem querer tivesse causado a morte de outra pessoa podia fugir fugir para uma dessas cidades, onde ficaria a salvo do parente da vítima que estivesse procurando matá-lo. Mas a pessoa que de propósito matasse outra pessoa deveria ser morta. O objetivo disso era fazer com que a terra de Israel, onde o Senhor vivia no meio dos israelitas, ficasse livre de toda a impureza. Só foi uma explicação, vamos continuar com a leitura. O Senhor mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: quando vocês atravessarem o rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer ou por engano, tenha matado alguém. Ali ficará a salvo o parente da vítima que estiver procurando vingança, e não morrerá sem ter sido julgado em público. Escolham 6 cidades para fugitivos, 3 a leste do Rio Jordão e 3 na terra de Canaã. Essas 6 cidades serão de refúgio tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre. Quem tiver matado alguém sem querer ou por engano poderá ficar refugiado ali. Se um homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro, ou uma pedra, ou com um pau, e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino,
deverá matá-lo. Se um homem empurrar o outro com ódio ou jogar alguma coisa contra ele com má intenção e ele morrer, ou se um homem esmurrar um inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassinato. Quando um parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. Mas pode acontecer que alguém sem querer empurre o companheiro que não era seu inimigo, ou atire sem má intenção alguma coisa contra ele. Pode acontecer também que alguém sem ver atire uma pedra que venha a cair em cima de alguém e cause a sua morte. Porém, os dois não eram inimigos, e quem matou não fez isso de propósito. Nesses casos, o povo julgará a favor do que matou, sem querer, e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte de seu parente. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo o fará voltar à cidade de refúgio para onde havia fugido, e ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote que foi ungido com azeite sagrado. Mas se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio para onde havia fugido, e o responsável por vingar a morte do seu parente o encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa morte. O homem que matou alguém deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois poderá voltar para sua casa. Essas ordens serão uma lei para vocês e os seus descendentes, em todos os lugares onde vocês morarem. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que 2 ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada com dinheiro. Ele será morto. Também não aceitem dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quiser voltar para a sua terra antes da morte do grande sacerdote. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país. E a única maneira de fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu, o Senhor, vivo no meio dos israelitas. Então, nós terminamos, tá? O 33, 34, 35. Hoje tá certinho. Então, nós terminamos o 35. E o próximo vídeo nós vamos fazer o 36. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com o Senhor Jesus.